Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a tela da SIC TV nesse sábado. Começando agora mais um Viver Bem, eu te faço companhia, tá? Hoje nós vamos falar a respeito do isolamento social que traz consequências para quem tem crianças em casa. Além do acompanhamento de aulas remotas, do bem-estar emocional de crianças que estão há meses sem poder se encontrar com outras crianças ou ir para um parquinho. O aumento de acidentes domésticos também é uma preocupação que os pais devem ficar atentos. A nefropediatra Raquel Souto volta ao programa para dar dicas de como se prevenir destes acidentes. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Duda. Tudo bem? Fique à vontade. Obrigada. Bom, acidentes são hoje a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todos os anos, cerca de 3,6 mil crianças dessa faixa etária morrem e outras 111 mil são hospitalizadas devido a essas causas no país. Quais são, doutora, os acidentes domésticos mais frequentes? Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece. Na verdade, os acidentes domésticos, eles variam conforme a idade, né? As crianças menores, geralmente é mais asfixia, que é o sufocamento, são quedas. Maiores de 5 anos tem um atropelamento, que propriamente não é de dentro de casa, né? Que o acidente doméstico é qualquer acidente que aconteça dentro da sua casa ou na redondeza. Então, às vezes, a criança está dentro de casa, vai para o quintal, passa do portão, um carro vem. Então, assim, por isso que o atropelamento ele também é incluído nessa estatística. Então, crianças menores são quedas e sufocamento e crianças maiores são quedas e acidentes de carro. Então, uma consequência dessa quarentena é aumentar esses acidentes domésticos, porque elas estão em casa, né? Quanto mais a gente expõe a criança, mais risco tem. As crianças hoje, elas estão em casa 100% do tempo, ou pelo menos deveriam estar, né? Mas a maioria das crianças a gente sabe que está em casa. Então, às vezes a gente não tem uma casa segura, a gente não consegue fazer, a gente não tem essa noção, né? E hoje a gente acaba que a gente precisa ter essa noção de uma casa segura. O que é uma casa segura? A gente avaliar a questão dos móveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, está aumentando muito, muito. E a estatística de 2017 é uma estatística antiga, mas assim, é uma estatística que é muito importante, que fala que 10 crianças todos os dias no Brasil, elas morrem por causas que podem ser evitadas. Questão de acidente doméstico. Então, assim, a gente precisa dar importância por isso, que às vezes a gente só dá importância quando acontece com a gente. Sem dúvida, daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas dicas, então, de prevenção, né? Mas mudando um pouquinho de assunto. Doutora, você acha que o medo das mães com esse coronavírus, com relação a ir fazer uma consulta ao médico, está afetando o afastamento de fazer consultas de pré-natal nesse momento ou não? Sim. Na verdade, assim, a gente tem um problema grande, né, com relação ao Covid. Porque, primeiro, a gente tem a consulta pré-natal pediátrica, que é muito importante, que as mães às vezes não aderem, mas assim, o porquê dessa consulta pré-natal pediátrica? A gente prepara a mãe para aquele período que a mãe fica tão apreensiva, que não sabe, que recebeu uma criança nova. Então, isso está sendo deixado. A própria ida das crianças com emergência para as emergências, eu falo que assim, eu tenho uma emergência, eu preciso ir à emergência. Ah, mas tem um Covid, mais um exemplo. Se eu tenho uma diarreia, se eu tenho um quadro de desidratação, se eu tenho um quadro de asma, eu preciso ir à emergência, independente de Covid ou não, porque as coisas podem vir a piorar. Então, assim, isso é importante, sabe? Assim, isso é um conceito que a população precisa ter. As emergências continuam sendo emergências. Essa semana eu recebi de uma mãe falando assim: meu filho tem 1 mês e está com febre, o que eu faço? Eu não quero ir para emergência. Só que um bebê de 1 mês com febre é uma emergência, então eles precisam ir à emergência, independente se tem Covid ou não. E a importância do pré-natal, que é ali que se descobre uma possível doença, é ali que você consegue também fazer algum tipo de recuperação, né, doutora? Que na verdade, assim, um bom pré-natal pela parte da ginecologia é sucesso. A gente tendo um bom pré-natal, a gente tendo um bom acompanhamento é sucesso. E assim, eu acho que nesse momento da grávida, com o pré-natal, com a ginecologista e com o pediatra, é mais sucesso ainda. Eu acho que a gente precisa disseminar essa consulta pré-natal pediátrica, porque melhora, né? Assim, melhora a qualidade da mãe, melhora o preparamento dos pais para isso. A gente consegue orientar a casa. E a consulta pré-natal obstétrica é, assim, sem dúvida, assim, prognóstico de sucesso, sabe? Assim, a gente consegue prevenir, tratar muita coisa, intervir muita coisa quando acompanha. Doutora, por que as crianças sofrem tantos acidentes? Criança é um bicho curioso, né?
Sem dúvida. Ela é muito curiosa e assim, ela não tem noção do lugar. Vamos supor, ela vai lá, sobe num sofá, que o sofá tem uma janela, ela não tem noção, se ela chegar perto daquela janela, ela pode cair. Então, e ela quer saber o que tem ali dentro, ela quer saber o que tem ali fora, ela quer cutucar na tomada, ela quer saber o que vai acontecer. Mas assim, para ela não consegue ter dimensão, se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Ela não tem essa noção. Ela, assim, é o que eu falo que é o desenvolvimento da criança, tanto intelectual quanto motor, ele impede que ela tenha essa noção, né, de risco. Então, a criança não tem noção de risco. Por isso, crianças pequenas têm que e devem estar sempre vigilantes. Que isso? Tem um responsável. E outra coisa, tem 10 pessoas em casa. Quem é que é o responsável pela criança? Porque às vezes está com todo mundo e não está com ninguém. Isso é importante também. Cada um vai confiando no outro. Cada um vai confiando no outro, que vai confiando no outro, e no final das contas a criança não está com ninguém. E até que idade você acha que é necessário ter sempre um responsável perto? O ideal que se tenha um responsável por perto até que a criança tenha autonomia por si própria. E quando é que a criança tem uma autonomia por si própria? Vai depender, né? Depende muito. Mas assim, não adianta a gente achar, tipo, meu filho tem 6, meu filho tem 7. Já são idades, assim, mais tranquilas, propriamente dita, assim, mas às vezes não. Às vezes eles brincam com fogo. Tem a questão do álcool, vou brincar o álcool, vou tocar fogo em alguma coisa. Então, assim, eu falo que conforme as crianças vão crescendo, os riscos vão ficando um pouco mais graves com relação à curiosidade deles mesmo. E muda também os acidentes. E muda também os acidentes. No início, geralmente, assim, o bebê é queda da cama, é queda de um brinquedo. Maior não, é queda da laje, é queda do muro. Entendeu? Assim, é queda, mas a logística da queda muda um pouco. Doutora, a gente vai para um breve intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente responde mais dúvidas de você da sua casa. E ainda a gente vai trazer dicas aqui, então vocês ficam atentos, porque tem muita coisa, muita informação que às vezes você não está cumprindo aí na sua casa, mas que vai começar a cumprir a partir de agora. Então não sai daí, a gente já volta. Muito bem, já de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre acidentes domésticos na fase infantil. Como a gente falou no bloco anterior, a gente vai trazer aqui agora algumas dicas da Sociedade Brasileira de Pediatria para a segurança das crianças em casa. A gente vai ver aqui no plasma, temos algumas dicas e a doutora vai comentando junto com a gente. Coloca aí para a gente ler todo mundo junto. São dicas muito importantes, né, doutora, para prevenção realmente. A gente está vendo aí, na cozinha. Deve contar com portão para impedir o acesso da criança, em especial no momento de preparo das refeições, doutora. Porque assim, a gente fala muito, né, de que acontece, do que está acontecendo, mas às vezes a gente esquece de dizer como é que faz. Então assim, isso são dicas efetivas, sabe? Pode parecer, para quem está em casa, que não é tão importante, mas um exemplo. Se eu estou na cozinha, se eu estou mexendo no meu fogão e está aberto, eu boto uma grade. Porque assim, ali eu estou dentro da... Por que eu boto essa grade? Porque a criança é curiosa. E a criança, ela não tem noção, se ela botar a mão no fogão, ela vai se queimar. Se ela botar a mão no forno quente, ela vai se queimar. E às vezes aquele fogão quente, aquele forno quente, chama a atenção da criança. Então assim, é importante o portão para impedir o acesso da criança. Não tenho como colocar um portão, bota uma cadeira, bota realmente alguma coisa de casa que pelo menos você consiga entender que a criança está chegando na cozinha. Isso é importante. E a cozinha é uma grande vilã aí desse... A cozinha, né? E assim, aí vem no preparo dos alimentos, utilizar os queimadores de boca por parte de atrás do fogão. Então, assim, quando você usa na parte da frente, ou você deixa o fósforo, as coisas tudo em fácil acesso, isso aí é chave. O cabo de panela devem estar virados de dentro para trás. O que é isso? Geralmente a gente está fazendo no fogão, né? E você coloca o fogo e o cabo da panela fica para você. Então, quem tem criança em casa, o ideal é que você coloque ao contrário. Ela pode bater, puxar, cair. Ou passar com a mão. Então, assim, daqui que chegue para a parte posterior é mais difícil. Então, assim, é importante que você coloque objetos cortantes, faca, garfo, prato, copo, devem estar todos fora do acesso e todos dentro de gaveta e armários com travas. Não tenho como usar trava, não tenho trava na minha casa. A gente pode usar aquela fita Durepox, sabe? Perfeito. Aquela fita Durex mesmo, né? Colocar que, assim... Possa ser que vai... mas a minha filha abre, o meu filho abre, mas você tem tempo de intervir.
Perfeito, entendeu? doutora. Materiais de limpeza devem estar dentro de suas embalagens originais e fora do alcance em armários altos e trancados. Eu falo só um adendo, eu falo o seguinte: coisas pequenas, medicamento, produto de limpeza, todos devem estar fora do alcance das crianças. Todos devem estar acima. Então, por que é importante a gente não mudar a embalagem dos objetos, dos materiais de limpeza? Porque, principalmente agora em tempo de Covid, que a gente tem álcool em gel, que a gente tem diversos outros produtos, água sanitária. Então, assim, é importante que esses líquidos, eles permaneçam nas suas embalagens originais. Por quê? Primeiro, que elas são feitas para as crianças não abrirem. Segundo, as crianças podem se confundir quando você coloca esse produto numa garrafa de refrigerante, né? Uma garrafa de suco. Às vezes a criança não tem noção. Lembra que a gente falou que a criança não tem percepção de gravidade, não tem percepção de muita coisa. Às vezes ela pode olhar ali, achar que é um refrigerante, achar que é uma água e toma aquilo ali. Então, assim, é importante manter na embalagem, é importante manter acima. O botijão de gás precisa ser mantido do lado de fora da cozinha e as válvulas de liberação sempre fechadas, porque isso chama a atenção da criança. Então, a partir do momento que não está na visibilidade dela, não está nela, ela consegue tirar e aquilo ali se esquece. Perfeito, doutora. Vamos para o próximo plasma, então, outra parte aí de casa que você pode fazer vários tipos de segurança na sua casa. Agora a gente está vendo aí no banheiro. O banheiro também tem vários tipos de acidentes domésticos ali dentro, escondidos em algum lugar que a gente tem que ficar atento também, né, doutora? Tem. Olha, os armários contendo cosméticos, medicamentos, aparelhos elétricos devem ficar no alto e trancados. Claro, né? Até meio óbvio essa daí, porque Deus me livre a criança pegar, já a pessoa toma os remédios tudo. Mas às vezes, assim, é óbvio, mas se não tá tão martelado, vamos supor, qual é a mãe que não usa um secador e não usa uma chapinha que deixa em cima da bancada do banheiro e vai pegar um batom? Uhum. Muitas, assim, acontece muito. Então, assim, por isso que a gente precisa realmente ter atenção. Criança em casa é atenção dobrada. E às vezes assim, a gente acha, não vou botar um rímel, né? Mas às vezes a gente esquece e a criança vai lá, abre, pode fazer alergia, pode botar na boca, pode ingerir, então não pode, né? E o piso, na verdade, os piores lugares, os lugares mais propensos para ter acidente doméstico é cozinha, banheiro e corredor. Então, no banheiro, o piso deve estar seco, mantido sempre seco. Dentro do box também, se você tiver tapete, é importante. Tem algumas lojas que elas vendem tipo um adesivo que você coloca dentro do box que impede que a criança escorregue. Então, assim, e até pra gente adulto. Porque às vezes a gente tá lá, sabão e menino chorando, que não quer tomar banho, aquela coisa, aquela correria. E vai, cai, criança cai, todo mundo cai. Então, assim, é importante que tenha esses pisos antiderrapantes. Se não tiver condição, ter mais atenção com relação a isso. E o ambiente precisa ser ventilado, principalmente nos lugares onde tem aquecedor de gás, porque às vezes o gás pode estar vazando, a criança não tem noção do cheiro, não consegue perceber essa questão do cheiro e às vezes pode desmaiar, enfim. Então, controle periódico dessa questão do aquecedor de gás. Aparelhos elétricos não devem ser mantidos na tomada ou ligados após o uso, porque é a velha chapinha lá. Eu tô com a chapinha na tomada, tá em cima, não, às vezes, porventura, cai dentro da pia, ali tem água, faz corrente e a criança toma um choque, se queima. E outra coisa que, assim, é muito importante você ter noção do vaso. A tampa do vaso tem que estar fechada. Porque a criança vê você sentar no vaso, a criança vê você entrar no vaso. O que é isso aí? No que é isso aí? Ela entra, às vezes, mas é um ambiente, é muito pequeno. Mas a criança é muito pequena, ela cai, só que ela não consegue sair. Então, assim, balde, que a gente vai falar um pouco mais na frente também, que a gente não falou na cozinha. Banheira, às vezes a gente coloca a criança, deixa a banheira encher e ali fica. E assim, pode parecer besteira, mas não é, porque a criança cai, mas não tem autonomia de sair. São detalhes e depois que acontece um acidente desse, a gente fica se perguntando, né? O porquê. Por que aconteceu? Como é que eu deixei isso acontecer? Porque isso realmente acontece, assim, isso não é negligência de pai, não é negligência de mãe, isso acontece, né? Então, assim, é o que a gente prioriza mais, é por isso que a gente martela tanto, por isso que a gente traz tanto esse assunto, porque a gente sabe que uma vida de um filho perdida por conta de acidente
Assim, tudo aquilo que nunca supera. Nunca supera, né? E assim, se a gente sabe que tem como prevenir, vamos martelar nisso, sabe? Vamos transformar a nossa casa segura pra gente não acontecer esse tipo de coisa com a gente. Então fiquem ligados aí, vocês aí de casa. Daqui a pouco a gente traz mais dicas de como prevenir esses acidentes domésticos na sua casa. A gente já volta com mais Viver Bem. Muito bem, já de volta com o Viver Bem, hoje aqui com a doutora Raquel Souto, está nos dando dicas de como prevenir aí na sua casa os acidentes domésticos. A gente falou sobre o banheiro, falou sobre a cozinha e agora a gente vai mostrar o quarto infantil, que também tem especificações, principalmente aí, doutora, com relação à cama, né? Exatamente. Na verdade, a gente coloca aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda largura de 80 centímetros ou 1 metro, com proteções laterais e espaços entre a grade. O que são esses espaços entre a grade? Quando você tem berço em casa, que tem aquele espaço, a gente tem que ter bem noção que não pode ser nem muito largo, nem muito estreito, porque a criança pode botar um braço, às vezes quando é bebê pode ir com a cabeça. Então, assim, é importante que esse espaço não seja muito aberto. Não tenho como usar grade. Empurra para a parte da parede. Não tenho como, dorme no chão. Bota o colchão para o chão. Não tem problema, que é melhor colocar o colchão no chão do que cair. Analisa a situação, analisa tem um a situação, bom senso ali, né? Na verdade, assim, o bom senso às vezes é complicado, porque assim, às vezes o bom senso a gente não consegue entender. A gente tem que sempre pensar o seguinte: meu filho pode cair daqui? Se sim, mas eu acho que sim, já a gente tem que intervir isso. Tem uma outra opção. Tem que ter ali. uma outra opção. Perfeito. Tá? Cuidados semelhantes devem ser tomados com os beliches, né? Principalmente por causa da altura. Tem aí cobertores e lençóis devem ser presos no pé da cama para evitar asfixia, evitar colocar TV e abajures. Os brinquedos devem ser acondicionados em caixas com tampas removíveis. No caso, os usados por crianças maiores precisam ficar em prateleiras mais altas, longe dos menores, doutora. E assim, o que eu quero enfatizar bem nesse plasma aqui é o brinquedo. O Inmetro, ele classifica cada brinquedo de acordo com a idade. Então, se seu filho tem 1 ano, não dê um brinquedo para o seu filho de 4 anos, tá? Por quê? O Inmetro, ele avalia isso, ele sabe que ele pode ter um pedaço pequeno, que a criança pode ingerir. Então, assim, brinquedos de acordo com a sua idade. E a gente sempre tem que estar olhando o brinquedo, porque às vezes o brinquedo quebra, ou às vezes alguma coisa em casa quebra, às vezes um brinquedo, um bibelô de casa quebra e aquilo ali possa ser que seja um objeto que a criança coloque na boca e pode se engasgar com essa relação. Então, assim, o brinquedo é importante. A questão da TV, o ideal é que sempre esteja na parede, porque às vezes a TV, às vezes num lugar mais baixo, a criança sobe. Tá vendo alguma coisa interativa? Vai pra cima. Então, assim, é complicado, tá? E o cobertor e o lençol, aquela coisa, vou brincar de cabana em casa. E eles vão se enrolando. Então, assim, por isso que criança pequena tem que sempre estar vigilante de um adulto. Perfeito. Vamos para o próximo plasma, então. Agora, o quarto adulto também tem recomendações. TV e outros aparelhos colocados devem ser instalados sobre móveis firmes e estáveis. Evitar usar a mesma tomada para 2 ou mais aparelhos elétricos. Medicamentos, perfumes e cosméticos devem ser guardados em armários altos e trancados. Tem alguma observação aí, doutora? Na verdade, a gente já falou muito, agora a questão da tomada, né? A tomada é importante, que às vezes a gente usa a extensão e bota um monte de fio ali e aquilo ali chama atenção, né? E aquilo ali pode fazer curto, então é complicado. Perfeito. Vamos para mais um plasma, então. A gente tem mais algumas dicas. Outro cômodo, agora a sala. O espaço para a circulação precisa ser suficiente para todos. É importante serem mantidas em ordem. Os aparelhos eletrônicos devem ser deixados fora do alcance das crianças. Bebidas alcoólicas, fósforos e isqueiros precisam ser acondicionados em armário alto e trancado. Os móveis devem ter pontas rombas, sendo que as mesas precisam ser firmes, de material inquebrável e não ter objetos e enfeites pequenos que podem ser engolidos ou aspirados. Evitar plantas ornamentais de fácil acesso e as portas de vidro devem estar sinalizadas e mantidas. O que é o mais importante aqui, doutora?
Eu falo o seguinte, essa primeira frase a gente coloca assim, o espaço para circulação precisa ser suficiente para todos. A gente sabe que isso muito não é a realidade do brasileiro hoje em dia, mas eu falo que por menor que seja o seu local, se tiver organizado, se a gente tiver aqui, que a gente fala que é importante ser mantido em ordem, a gente olhar, não ter um sofá perto de uma janela, isso aí já ajuda muito. O aparelho eletrônico deve estar longe das crianças, o celular que as crianças usam muito, né? Assim, às vezes a gente coloca o celular na tomada e deixa o celular na sala e a criança está ali circulando, tem que tomar cuidado. Bebida alcoólica, fósforo, isqueiro, até os profissionais que porventura têm porte de arma, é importante que essa arma esteja longe das crianças, que isso também é acidente. Os móveis têm que ter pontas rombas, porque aquela mesa linda, com topo de vidro maravilhoso, com aquele bico bem fino, para o seu filho, quando está bem na idade, está lá brincando e vai lá na quina. Então, assim, é complicado, esse tipo de coisa a gente não presta atenção quando a gente não tem criança em casa, né? Evitar plantas de fácil acesso para a criança não ingerir. E as portas de vidro, porque a gente às vezes está num shopping, em algum estabelecimento, a gente está falando com alguém, a gente não vê, a gente bate. Mulher, eu faço isso sempre. Sempre. Horrível. Se é criança que não tem tanta noção de percepção, não vai fazer? É. Então, assim, é importante que a gente bote um adesivo, sinalize, alguma coisa que chame a atenção que ele é uma porta, que ela não vai passar. Perfeito. A gente vai agora pro jardim, né? Que a gente tá falando de plantas ali. E tem aí, ó, jardim, quintal, lavanderia, garagem, varandas e elevador. Produtos de limpeza, pesticidas, herbicidas, ferramentas e outros objetos devem ser mantidos em armários altos e trancados. Baldes e bacias devem ser esvaziados após uso e mantidos em local alto. O tanque de lavar roupa deve ter fixação adequada e não se deve deixá-lo cheio de água ou roupas. A churrasqueira deve ter fixação adequada e mantida protegida e longe das crianças. Não usar álcool líquido pelo risco de queimaduras e a piscina deve ter muro, cerca ou grades de proteção em seus 4 lados e portão com tranca alta, lona de cobertura e até uma tela ali em cima da piscina, né, doutora? Isso. Então, assim, agora, em tempo de Covid, a gente tem muito produto de limpeza, né? Então, assim, é importante que eles estejam dentro das suas embalagens e longe das crianças. Aquilo que eu falei anteriormente, balde, bacia, a gente deve esvaziar e virar de cabeça para baixo, tá? Porque se eu deixo uma roupa de molho e esqueço e a criança entra ali, ela vira, mas ela não tem discernimento de sair, ela não tem desenvolvimento de sair e se afoga ali. Tá? É a mesma coisa também com a tampa do vaso. É a mesma logística. O tanque de lavar roupa, a mesma coisa, que a criança às vezes sobe e ali cai e não consegue sair. A churrasqueira, porque ali às vezes tem carvão, às vezes a gente fez churrasco, alguma coisa assim, acendeu, que pode vir queimar. O álcool líquido, sabe? Assim, por isso que a gente prioriza tanto o álcool em gel ou a lavar a mão com sabão com as casas que tem criança, né? A gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil, mas assim, preferencialmente o álcool em gel e piscina. Quero ter uma piscina em casa. Então, antes de você programar ter uma piscina em casa, tem que pensar na logística da segurança dessa piscina. Tem que ter grade, tampar, tá? Perfeito, doutora. A gente lamenta porque o tempo do nosso programa é escasso, é pouquinho. E aí, por isso, pra gente terminar esses plasmas, a gente convida você a colocar no seu Instagram, pessoal acessar, pode ser? Pode deixar. Eu coloco lá no Instagram o checklist, é doutora Raquel Souto. Tá bom? Obrigada pela participação aqui no Viver Bem mais uma vez, tá, doutora? Eu que agradeço, doutora. A gente agradece também o pessoal da AC Libras, que sempre nos ajuda a levar a informação mais clara e acessível para você aí de casa. Esse foi o Viver Bem. Sábado que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau.